boa noite, pessoal. Estamos aqui com o nosso terceiro episódio da série A Espera de Belém. E eu venho aqui falar com vocês hoje sobre o tema A Alegria de uma Nova Vida. O participante de hoje veio trazer assim a sua história e ela é muito rica de muitos detalhes do cuidado, do amor de Deus e da confiança dela em Deus. Mas antes de nós começarmos, eu quero fazer alguns lembretes para você. Então vamos lá? Se você quiser falar comigo, contar a sua história, o seu testemunho, é só você me enviar um e-mail, temos aqui embaixo na nossa legenda, pequenaviadamaternidade@gmail.com. Também, se você quiser fazer uma pergunta para ser respondida aqui no podcast, pode mandar por esse e-mail ou fazer lá no meu Instagram, que também estará na legenda. Por fim, no final de cada episódio, eu abro meu canal do Telegram para que nós possamos conversar, enfim, falar sobre o tema, se tiver alguma dúvida ou abrir o coração. Então o link também estará aqui na legenda. Agora, eu convido você a orarmos antes de iniciar com a carta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, em nossos corações. Venha conduzir a nossa noite para que seja segundo o querer e a vontade de Deus. Para que meu coração e os meus ouvidos estejam preparados para ouvir o que Deus tem a falar para mim, através dessa carta, através da oração, das meditações. Então vem, Espírito Santo de Deus. Eu quero poder ser um receptáculo para receber-te. Quero poder ser a talha vazia para que possa ser cheia de ti. Vem, Espírito Santo. Amém. A minha convidada para esse episódio foi a Jeane Carmo. Ela vai se apresentar aqui para nós. Mas enquanto eu orava, o Senhor trouxe a presença dela muito forte no meu coração. E vocês vão entender o porquê. Eu a conheço desde 2020. Ela foi doula da gestação do Joaquim. E foi uma alegria muito grande poder dividir, né, o meu íntimo, a minha família com a Jeane. Também conhecemos o esposo dela, o Ademir, que é uma pessoa incrível, alguns de seus filhos, enfim. A minha família tem um carinho imenso pela família da Jeane. A Jeane já começa a carta com uma frase da nossa linda e maravilhosa Santa Giana. Seguinte: a maternidade é a vocação mais bela e sublime, porque colabora diretamente com Deus na criação de uma nova vida. Santa Giana. A alegria de uma nova vida. Vejo esse tema como aquela passagem da Bíblia que fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Eu vou começar esse relato falando uma frase de Santa Teresa d'Ávila que levo para a vida. É justo que muito custe o que muito vale. Meu nome é Jeane, sou casada há 25 anos com Ademir, mãe de 12 filhos e vovó de 2 lindas netas. E sou privilegiada por Deus, porque desses 12 filhos, sou mãe de 4, que já estão no céu. E o meu sonho de consumo é um dia ser recebida no céu por eles, os meus santos de devoção, ao lado da Santíssima Virgem São José. Imagine que cena linda! Ser recepcionada no céu por meus filhos. Até emocionei aqui só de imaginar. Quando engravidei do meu primeiro filho, tinha apenas 18 anos e não havia me casado ainda. Foi um susto, mas no fundo eu sempre desejei ser mãe. E fiquei feliz por ter um outro coração batendo dentro de mim. E mesmo sendo tão jovens, sabíamos o que era certo e o valor do sacramento. Então, resolvemos nos casar. Sim, casamos com 18 anos, com 20 semanas de gestação. A gestação foi avançando e a cada nova ultrassom que fazia era uma alegria e uma emoção. E os dias foram se passando e Deus foi tão providente que ganhamos tudo o que precisávamos para nosso filho: roupa, berços, fraldas. No dia que completei 36 semanas, minha bolsa rompeu e, como leiga na época, saímos correndo para o hospital. Me internaram e na época o marido não podia ficar junto. Fiquei só e ali sofri muito até o momento do parto. Foram muitas violências sofridas, até que senti que meu bebê estava nascendo. Foi um parto cheio de violências obstétricas, até que meu bebê nasceu e não permitiram que eu o segurasse. Só me mostraram. Eu fiz um sinal da cruz em sua testa e o consagrei a Nossa Senhora.
Ele me olhou bem fundo nos meus olhos, como se estivesse vendo a minha alma. Eu senti algo muito estranho e uma tristeza que invadiu meu coração. Eu senti que o Mateus não seria meu. Levaram ele para longe de mim. E 11 horas após o parto, recebo a pior notícia. Mateus havia falecido. Devolvi meu primeiro filho para o céu. E que dor no coração de uma mãe é ver seu filho num caixão e não poder fazer nada. Alguns meses depois, me percebo diferente e descobri a segunda gestação. Que alegria e doce foi receber esse novo positivo. Mas, infelizmente, Teresa permaneceu em meu ventre somente por 8 semanas. Que tristeza, meu Deus. Será que não ia conseguir ser mãe? Era o meu pensamento naquele momento. O terceiro positivo chega, e agora cercada de muito, mas muito medo de perder esse bebê também. Pedia tanto a Deus para que eu pudesse chegar ao fim da gestação e pudesse pegar meu filho nos braços. E assim Deus me concedeu essa grande graça. Pedro chegou para iluminar e transbordar nossas vidas. Foi primeiro neto e sobrinho de ambos os lados das famílias. Que alegria foi pegar o Pedro em meus braços e poder amamentar. Eu só agradeci a Deus por tamanha dádiva. Aos 4 anos, Pedro começa a pedir uma irmã e tinha que ser menina. E como faz? Falei para ele pedir para o Papai do Céu que enviasse a irmã que ele tanto queria. Antes de nós continuarmos, eu queria convidar você a pegar a sua palavra e refletir comigo. Vamos lá? Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa passagem, de Romanos, o título dela é o louvor ao amor de Deus. E aqui, nesse versículo 28, nós vemos que tudo concorre para o bem daqueles que o amam. Eu já acho que comentei em algum dos episódios com vocês sobre esse versículo, mas aqui ele veio assim de sobressalto no meu coração ao meditar e ler a carta da Giane. Porque a gente pôde ver ali quão ela sofreu com a perda do Mateus e a perda da Teresa. E depois veio a vinda do Pedro, e ele já estava pedindo uma irmãzinha ali. Mas a Giane depois, conforme foi caminhando na vida, ela pôde perceber e entender que tudo sempre concorreu para o bem da vida dela, o bem da vida do marido dela, para que eles possam cada vez mais ser santos. Eu não sei qual é a realidade, mãe, mulher, que está me acompanhando aqui, que você passa neste momento. Mas sempre medite e ore nessa palavra. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo vai ser tudo. Vai ser a dor, vai ser o sofrimento, vai ser o choro, vai ser a alegria. Eu não sei há quanto tempo você está esperando um positivo, mulher. Eu não sei há quanto tempo você está doente. Eu não sei. O Senhor sabe. Mas entenda, de tudo, Deus tirará algo bom e vai concorrer para o seu bem. Pode ser que você não perceba esse bem aqui nessa terra, porque não é aqui o nosso fim. O nosso fim é a eternidade. Então, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, pouca vida, né? Eu não eu tenho só 34 anos, mas ao longo desses anos eu tenho entendido que tudo que eu vivencio é uma oportunidade para ser santa. Então, seja uma decepção, seja uma humilhação, seja uma doença, enfim, o que vier no meu caminho, eu sei que daquilo Deus vai tirar algo se eu estiver atenta, íntima dele, com os ouvidos aguçados ao Espírito Santo, para que tenha vamos dizer assim, uma sementinha para que eu possa galgar os passos para a santidade. E o mesmo é para você, não é para mim, é para todos nós que Deus nos dá. Então, nunca se esqueça dessa passagem. Voltamos aqui com a carta. Vamos saber se o Pedro é atendido por Deus, né? Aos 5 anos do Pedro, mais um positivo, e as preces dele foram atendidas. Maria Fernanda estava a caminho para colorir e deixar nosso mundo
mais doce e delicado, como ela sempre foi. Que alegria e emoção foi essa gestação. Pedro ficou radiante com a chegada da irmã. A família também. E nós, na época, como já tínhamos um casal de filhos, não queríamos mais de jeito nenhum. 2 eram o suficiente. Que católico de IBGE éramos. Não sabíamos da missa metade. Chegamos até a procurar um planejamento familiar para uma possível vasectomia. Eu imagino Deus nos olhando lá de cima e falando: sabe de nada, inocente. Mas desistimos. Sabíamos que não era o certo. Tínhamos receio de uma nova gestação. Como fazíamos um bob, podíamos falhar um dia. E 5 anos depois, sem menos esperar, me vejo grávida. Dessa vez não teve alegria nem emoção, só choro, e nos perguntando onde foi que erramos e que dia foi a concepção, porque não lembrávamos de ter falhado. Só que esquecemos que Deus sempre tem um plano maior em nossas vidas e que precisamos aceitá-los. Mas nós não aceitamos no primeiro momento, e falo isso hoje com muita dor no coração. Até que um dia, uma amiga querida nos pegou de canto e nos deu um belo puxão de orelhas, que nos fez refletir. Tá vendo, gente? É bom ter amigos na fé, porque às vezes nós precisamos de uns puxões de orelha, viu? Mas vamos lá. Ela nos perguntou o porquê de estarmos tristes. Nós não respondemos e ela falou: se for por causa dessa gestação, vocês podem mudar essa cara agora. Vocês não têm noção do que Deus tem para vocês através dessa criança. Deus a mandou para mudar a vida de vocês. Então aceita com amor e mudem essa cara. O recado, ou a paulada, foi dada com sucesso. A partir daquele momento, começamos a amar aquele bebê. Na semana da canonização de São João Paulo II, descobrimos que era um menino. E então seu nome não poderia ser outro. O nosso João Paulo estava a caminho e realmente ele veio para nos moldar e mudar tudo em nossas vidas. Até a forma de nascer. Ele veio num parto domiciliar após 2 cesáreas. Mudou a nossa forma de ver a família e número de filhos, mudando até as nossas profissões. Deus o mandou para nos dizer que ele pode tudo, basta confiar e entregar. Detalhe: João nasceu no dia da minha santa de devoção, a quem amo demais e tenho um carinho muito grande, Santa Teresinha do Menino Jesus. A experiência com o parto do João foi tão intensa, tão linda, que eu desejava viver aquele momento de novo, mesmo em meio às dores do parto, mas ter aquela sensação de segurar um filho nos braços, logo ao nascer, é surreal. As próximas gestações, tanto da Maria Cecília, Maria Esther e Luz Aurora, foram rodeadas de alegria, amor e carinho. Após a chegada do João, entendemos o que Deus queria de nós e do nosso matrimônio: ser fecundos em filhos. Mesmo indo contra toda uma sociedade antinatalista e deixando a família de cabelos em pé, pois somos os únicos das 2 famílias que têm muitos filhos. Eu quero trazer uma passagem para vocês que Deus colocou no meu coração ao ler esse trecho da carta da Jeane, que ela nos ajuda muito a entender o amor de Deus e também confiar nele. Confiar que se ele for mandar para nós mais de um filho, mais de 2, mais de 3, há um imenso propósito. Na semana passada, nós já ouvimos ali da Aline a importância de se gerar almas para Deus. Mas essas almas, elas também têm um propósito. Elas são resposta de oração. Eu aprendi isso com uma grande mulher, né, que é a minha mentora, que cada vida é uma resposta de oração. Vou convidar você a abrir a sua palavra em Mateus 6, versículo 26 ao 30. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquieteis com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós homens de pouca fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que paulada, hein?
Que palavra do Senhor aqui para nós. Porque nós nos inquietamos. Deus, Ele dá beleza, Ele dá vida a coisas que são passageiras, como aqui diz os lírios do campo. E a nós que somos almas eternas? Esse corpo aqui, ele não é eterno, ele é finito. Mas a nossa alma é infinita. Então, quando Deus nos dá a vida, ela tem um propósito. Como eu disse, antes de começar a ler essa palavra, cada vida é uma resposta de uma oração. Eu passei semana passada com um diretor espiritual e ele me fez uma pergunta que eu vou fazer para você, mãe, que pode se amedrontar de ter mais filhos. Você já agradeceu pelos filhos que você tem? Você já olhou para cada um deles, contemplou a face dos seus filhos e agradeceu por tê-los? Quantas mulheres que podem até estar aqui me acompanhando desejam ser mães, desejam a maternidade e não sabemos o porquê ainda não foram mães, mas seja grata pelos filhos que você tem. E caso venha um positivo, assim como aconteceu com a Jeane, e ela se amedrontou, né, ficou desesperada, lembre do conselho da amiga dela, desfaça essa cara, agradeça a Deus porque isso tem um propósito na sua vida. Como a Jeane disse, a vinda do João Paulo foi um marco na família dela. Foi um marco de conversão, um marco de se aprofundar em Deus, de buscar a Deus. Eu penso que quando Deus nos manda... Eu já ouvi alguém falando isso, né? Então não veio de mim esse pensamento. Eu penso que quando Deus nos manda mais um filho, é porque a gente precisa de um treinamento maior para a santidade. Lógico, podem ter outros meios de treinamento, tá, gente? Mas os filhos, eles vêm para esfregar na nossa cara o que nós precisamos melhorar. Seja o nosso egoísmo, seja a nossa dependência emocional, seja a nossa preguiça, seja a nossa inconstância. Cada filho que o Senhor permite que tenhamos, Ele vai nos ensinar. Então, como muitas famílias numerosas dizem que cada filho vem com um pão debaixo do braço, também cada filho vem com uma graça debaixo do braço. É uma graça para a família, é uma graça para todos ao redor, porque aquela vida é uma resposta de oração e Deus é manifestado através dela. Nunca se esqueça disso. Todas as vezes que você tiver medo de vir mais um filho, ore. Ore com Mateus 6, 26 a 30. Aliás, o nome dessa passagem é confiança em Deus. Então, confie em Deus, mulher. Confie em Deus, homens. Confie no Senhor. Porque do sim de vocês, muitas pessoas serão alcançadas pela graça de Deus, através da vida dos seus filhos. Amém? Após quase um ano da luz da aurora, me vi grávida novamente. É uma alegria celebrar aquela nova vida em meu ventre. Sempre é uma emoção escutar as primeiras batidas do coração de um bebê na primeira ultrassom. Mas este bebê só ficou conosco por 11 semanas, quando descobrimos que seu coraçãozinho parou de bater. Como foi dolorido saber que precisaria expulsar aquele filho tão pequeno e sem vida. Um dia você se sente o solo fértil, onde Deus confiou aquela alma. No outro dia você se sente o próprio sepulcro do filho. Como é dolorido esse processo e a angústia dos dias para expelir o bebê. No dia que expeli, mesmo tão pequeno, conseguimos ver que era um menino. Colocamos o nome de José Pio. Colocamos seu pequenino corpo numa fraldinha, chamamos as crianças, fizemos uma oração e cada um pedia algo a Deus ou agradecia pelo pequeno tempo que o José Pio esteve no seio da nossa família. E todos juntos o enterramos na roseira que tinha aqui em casa. Foi um momento de dor, mas ao mesmo tempo especial. Deus, em sua generosidade e loucura, nos confia mais uma alma após 4 meses. Os sentimentos eram bagunçados, um misto de alegria e medo, mas agradeci a Deus por nos confiar mais essa vida. As crianças ficaram tão felizes que o medo até desapareceu só em ver o quanto eles vibraram com a novidade que teriam mais um irmão. Matias estava a caminho e com 7 meses de gestação
nosso filho mais velho, agora maior de idade, resolveu bater suas asas e ir para longe do ninho, alçar lindos voos. Como eu sofri. Mas era a vida dele, não criamos os nossos filhos para viver embaixo de nossas asas a vida toda. Era o momento dele e um dia nós todos vamos passar por isso. Pedro foi morar em outro estado e ali fez a sua vida com muita responsabilidade e respeito. Quando Matias tinha 7 meses, eis que me encontro novamente grávida. Lembro que quando vi o positivo na hora, falei: que a sua graça, Senhor, me encontre nessa nova gestação. Te entrego tudo que essa gestação pode me trazer. Eu não sabia o porquê daquela oração, só de ver o positivo. E me questionei o porquê a fiz, se nas outras vezes eu não havia feito. Meu anjo da guarda já estava me preparando para tudo o que ia viver. Enfim, estava gestante, com o bebê engatinhando e casamento do mais velho chegando. Sim, casei o mais velho grávida e com outro bebê de colo. Sapateando na cara da sociedade. Amei. Que alegria em minha alma. Casar meu filho, que sentimento de dever cumprido eu sentia naquele dia. Levando ele ao altar, eu agradeci a Deus pela vida dele, por ter me permitido educar um homem de bem e ter ensinado a ter fé, que é algo que ninguém tira. Dia feliz nós vivemos. Meu coração era somente gratidão. Um mês após o casamento, fui fazer a morfológica do segundo trimestre e descobrimos que eu estava com a bolsa protusa. Fui encaminhada direto ao hospital e sabia a gravidade. Me internaram imediatamente. Eu não podia descer da cama para nada. Estava com 23 semanas de gestação. Pedi muito, mas muita intercessão de São José e de Santa Filomena. Recebia mensagens de gente de todo o Brasil, orações que alcançaram o céu. Me senti tão amada por Deus, através das pessoas, e como podia ter gente que nem me conhece rezar por mim daquele jeito? Mas Deus, em sua infinita sabedoria, queria o nosso José Felipe ao seu lado. Após 5 dias de internação, a bolsa rompeu e eu sabia que meu filho não teria chance de vida no hospital que eu estava. Foi desesperador na hora e a correria comigo pelos corredores do hospital. Ao primeiro toque eu já estava com 7 centímetros de dilatação. O neonatologista veio conversar comigo e meu esposo e nos explicou que por o bebê ser muito pequeno, que não teria como fazer alguma coisa para salvá-lo. Nos perguntou se queríamos vê-lo ou que desse um conforto a ele após nascer. Na hora, em meio às lágrimas, eu falei: o tempo que ele permanecer vivo será nos nossos braços. Será o tempo que eu vou poder beijar, cheirar, olhar para ele e dar todo o amor e carinho que não poderei dar depois. Esse será o conforto que ele terá. E vamos batizar ele assim que nascer. O médico foi muito gentil conosco. Deus não nos desamparou naquele momento de dor. Tivemos uma equipe de parto maravilhosa que nos atendeu. Precisei enxugar as lágrimas e me concentrar no trabalho de parto. Nunca me senti tão forte como naquele momento. José Felipe nasceu devagar e veio direto para os meus braços. Meu esposo batizou e olhamos todo o seu corpinho, com quem se parecia. Beijei, abracei, chorei. Ele, com sua pequena mão, agarrou no meu top. E quando comecei a cantar uma música de Nossa Senhora, senti que ele começou a dar os seus últimos suspiros. E assim, do meu colo ao colo de Nossa Senhora, que tenho certeza que veio buscá-lo. Não poderia ser em melhor momento, no meio de uma canção, a Nossa Mãe do Céu. Sua mãozinha foi soltando do meu top e ali tivemos a certeza de que ele partiu. Todos saíram da sala e nos deixaram viver aquele momento a sós. Choramos muito. Quando conseguimos nos acalmar, me veio a preocupação que precisava dar um enterro digno ao meu filho. Uma comadre na hora nos ligou e nos ofereceu o jazigo, como José de Arimateia fez com Jesus. Após esse momento, eu precisei ser levada às pressas ao centro cirúrgico por uma hemorragia bem grave que tive 1 hora após o parto. E ali foi o meu momento com o meu filho. São José não nos desamparou. Enquanto eu estava em cirurgia, fizeram uma vaquinha para ajudar nas despesas do enterro e em menos de 8 horas já tínhamos todo o valor. Eu não sabia da vaquinha,
Mas quando soube, não teve como não notar a mão de Deus em tudo. Ele nos mostrou que mesmo em meio a toda dor, Ele preparou tudo com carinho e se fez presente em cada pequeno detalhe. Infelizmente, por conta da hemorragia grave que tive, não consegui ir ao enterro do meu filho. Precisei fazer transfusão de sangue. Meu esposo segurou toda a barra sozinho, inclusive de ter que falar com as crianças o que havia acontecido. Após ler essa parte da carta da Jeane, quando eu lia, só me vinha à mente a imagem de Nossa Senhora aos pés da cruz, ajoelhada vendo seu filho. E eu imagino que Nossa Senhora, ela naquele momento aos pés da cruz, ela se recordava da profecia dita quando ela estava na apresentação do menino Jesus no templo, que uma espada de dor transpassaria o seu coração. A Jeane e tantas outras mães viveram este momento junto com Nossa Senhora. Sentir essa dor transpassar o peito, de ver seu filho, sua filha, não tendo mais vida ali em seus braços. E neste momento, quem está aqui comigo, eu convido a rezar por essas mães que ainda sofrem, para que tenham um renovo de Deus nestes corações, para que tenham a esperança de encontrar com seus filhos na eternidade. Ó Virgem Dolorosíssima, ó minha amada Nossa Senhora das Dores, que sofrestes, vendo seu filho ser açoitado, crucificado, morto, que já sabia que passaria por todas essas dores. Cuidai de cada uma dessas mães, da Jeane e tantas outras, que a Senhora conhece. Visitai as mãezinhas. Venha trazer agora o teu esposo, Espírito Santo, para o coração dessas mães, para que possa acender o fogo do amor de Deus, o fogo do desejo pelo céu, para encontrar com os teus filhos. Assim seja. Então, um ano depois, Deus em sua loucura novamente nos confia mais uma alma. Essa gestação foi cercada de medo e insegurança. A cada novo ultrassom, o medo nos assolava, até que conseguimos chegar nas 37 semanas e o José nasceu. Lindo, no parto muito, mas muito emocionante para nós. Foi uma graça ter nosso filho nos braços depois de tanta dor. Hoje, ele está com 10 meses de muita simpatia. Mesmo em meio às perdas dolorosas, o Senhor se mostrou presente em pequenos detalhes. Não devemos deixar que a situação nos leve à cegueira. Deus sempre tem um propósito em nossas vidas e só vamos entender mais tarde ou na outra vida. Eu sempre falo que a cada filho que chega é Deus querendo nos dar e aperfeiçoar as virtudes para que cheguemos ao céu, mesmo à base de duras pauladas. Receber um filho é abrir o coração para o milagre da vida. É ver o amor de Deus tomando forma nos braços. É sentir no olhar do pequeno a ternura do Criador. A maternidade é um dom sagrado. É Deus dizendo: confio em você para cuidar do que mais amo. E neste instante tudo muda. O coração se expande, o tempo ganha outro ritmo e a alma aprende a amar sem medidas. Ser mãe é viver a alegria mais pura da criação. Termino com a frase que comecei esse relato. É justo que muito custe o que muito vale. Que carta, hein, pessoal? Que vida! A alegria de uma nova vida. A Jeane, né, com seus 12 filhos, ela pôde viver essa alegria de uma nova vida de forma diferente, né? O primeiro filho ficou muito feliz, mas teve a perda, depois a segunda filha, até que veio o Pedro, enfim. Deus foi trabalhando na vida dela, do marido dela, aos poucos. Ela sempre se manteve disposta à vontade de Deus. E Deus dê a mim e a você a graça de estarmos disposta à vontade dele, de receber uma nova vida, se assim ele quiser. E ela deixou aqui no finalzinho um recadinho para mim, mas eu vou partilhar com vocês, tá bom? Ela escreveu assim: obrigada, Carol, por me permitir fazer esse pequeno grande relato. Espero que a minha pequena via ajude outras mães a enxergarem o plano de Deus em suas vidas sem ficar questionando as coisas, mas com o coração grato, olhar para o céu e agradecer pelos sofrimentos que nos santificam.
Olha, eu particularmente tenho que digerir muito de hoje. Deus falou muito ao meu coração e eu espero que Ele também tenha falado ao seu coração, mulher. E vamos finalizar nessa noite com a oração para que nós possamos, como ela disse aqui, que nós possamos, com o coração grato, olhar para o céu e agradecer pelos sofrimentos que nos santificam. Sim, Senhor, dá essa graça a nós, te agradecer e louvar a Ti em meio aos sofrimentos, em meio às dores. De sermos gratas, Senhor, por nos santificar, como ela disse, a pauladas. Algo que eu sempre falo é que o sofrimento, ele é combustível de santidade. Se a gente se paralisa no sofrimento, a gente está perdendo oportunidade de nos santificar. A gente está perdendo oportunidade de levar a Deus para as outras pessoas. Nós estamos perdendo a oportunidade de estar com Ele, de viver a cruz com Ele. Que nessa noite, mulher, não sei o que você pode estar passando, mas que você possa enxergar o seu sofrimento com um olhar renovado, com um olhar espiritual, com um olhar que você consiga em algum momento até sorrir, que você sabe que Jesus, Ele está beijando o seu rosto e esse incômodo é só um dos espinhos da sua coroa que roçou no seu rosto. Encare, mulher, o seu sofrimento com um olhar espiritual. Amém? Muito obrigada para quem esteve aqui comigo, quem acompanhou. Eu convido você a se inscrever no canal, a curtir, deixar o seu comentário e principalmente que você compartilhe com aquela mulher que você sabe que Deus falará com ela através deste podcast. Então é isso, nós nos vemos semana que vem no nosso 4º episódio e eu conto com a presença de vocês. E que a sua maternidade possa ser a sua pequena via de santidade. Tchau, tchau.